Olá, eu sou o Maurício Spianorello e este é o For Sales Grandes Carreiras. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do For Sales Grandes Carreiras, programa de entrevistas com executivos que são referência em vendas e marketing nos seus segmentos de atuação. O objetivo do For Sales Grandes Carreiras é, através da experiência dos nossos convidados e das dicas dos nossos convidados, ajudar você a melhorar a sua carreira. No episódio de hoje, vamos falar sobre o segmento de tecnologia destinado para a saúde e bem-estar. E para me acompanhar com as perguntas e com os comentários, eu terei a companhia do Eduardo Nogueira, que é um dos consultores sêniores aqui da For Sales. Eduardo, seja muito bem-vindo ao nosso bate-papo. Muito obrigado, Maurício, pelo convite mais uma vez. O prazer é todo meu estar aqui. Prazer acompanhar vocês aí. Legal, Eduardo. Antes da gente dar continuidade, eu gostaria de convidar todos que estão nos acompanhando para que se inscrevam no canal do YouTube da For Sales. Basta clicar no ícone vermelho inscreva-se e não deixem de ativar a sinetinha para serem sempre notificados quando divulgarmos vídeos novos. Para aqueles que gostam de conteúdo em formato de áudio, eu convido também para que acompanhem a For Sales no Apple Podcast, no Deezer e no Spotify. Porque lá você terá os mesmos conteúdos que o YouTube, porém em formato de podcast. Feito o convite, a nossa conversa de hoje ela estará dividida em 4 partes diferentes. Na primeira parte, falaremos sobre a carreira da nossa convidada. Na segunda parte, falaremos sobre o principal case da carreira da nossa convidada. Na terceira parte, falaremos sobre o futuro do segmento de tecnologia. E na quarta e última parte, a nossa convidada dará dicas de carreira. Então, se você quer um dia chegar a uma posição estratégica, seja no segmento de tecnologia, seja no segmento de saúde e bem-estar, seja em qualquer outro segmento, não deixe de assistir esse vídeo até o final, porque a nossa convidada de hoje é a Priscila Siqueira, uma executiva que passou por 15 anos na Oracle e atualmente é CEO da Gympass no Brasil. Priscila, muito obrigado por aceitar o nosso convite, é uma honra te receber aqui para esse bate-papo. Oi, Maurício. Oi, Eduardo. Obrigada a vocês pelo convite. Vai ser um prazer poder contribuir, poder participar. Vai ser bem legal. Bacana, Priscila, legal. Então, para a gente começar, conta um pouquinho para a gente, para quem está nos acompanhando, a sua trajetória, desde onde você começou até os dias de hoje, né? Falando um Aham. pouco das empresas que você passou, os cargos que você exerceu, para que o pessoal possa te conhecer um pouquinho melhor. Ah, tá bom. Bom, eu comecei a trabalhar muito cedo. Comecei com 16 anos, eu fazia um colégio técnico de processamento de dados na época. Sempre, toda a minha carreira, vocês vão ver, foi em tecnologia, então eu comecei. E aí eu comecei fazendo estágio do colégio, né, fazer um colégio técnico, porque tem toda uma história aí que minha mãe sempre incentivou a gente a trabalhar para poder pagar a nossa faculdade, a universidade, coisas assim, então eu sempre trabalhei. E então eu fiquei nessa empresa, eu trabalhava, é até engraçado, porque eu trabalhava de graça, e porque minha mãe falava assim: "Você precisa trabalhar para aprender, ninguém vai pagar uma pessoa que não sabe", né. Então ela arrumou lá um trabalho e eu fui trabalhar e fiquei um ano, depois um ano de estágio realmente, porque eu já estava no terceiro ano do colégio, e com 18 anos eu tive meu primeiro emprego registrado, etcétera, né. E aí, também numa empresa de tecnologia, era uma empresa consultoria, ele tinha um sistema de automação de vendas para lojas, mas ele começou a implementar, na época era uma empresa pequenininha, com 12 pessoas, e ele começou a implementar um software, um ERP, né, que chamava BAN, hoje nem existe mais, hoje chama Infor. A Infor comprou e depois parou de existir, e eu comecei a trabalhar na área técnica desse ERP. Ele pegou um projeto de localização para o Brasil, a Philips comprou esse software, era um software holandês, a Philips comprou e trouxe para o Brasil, precisava localizar, e aí eu comecei a trabalhar na área técnica, e participei das principais localizações, então localização de recebimento, cobrança escritural, pagamento escritural, e para mim foi muito bom,
porque a partir daí eu comecei a conhecer o software quase que na integridade, né, porque pagamento e cobrança escritural tinha que contabilizar, tinha que fazer tudo, né, então tinha operações financeiras que a gente fazia também, que era vendor, e aí eu fui quem programou isso. Quando a gente colocou isso no ar, eu acabei tendo que ir para a área de consultoria implementar, então eu dei treinamento para os consultores, eu implementava, fazia suporte, fazia tudo daquele módulo, né. E para mim foi muito bom, porque eu aprendi a área financeira, logo em seguida começou a ter uma carência de pessoas, porque as empresas começaram a comprar ERP, foi o boom da SAP, Uhum. era a BAN e SAP na época, eram os grandes concorrentes aí, os grandes players do mercado, e faltava profissional. Então e aí eu fui para a área de consultoria, para a área de implementação, e aí fui crescendo, eu virei gerente de projetos, aí a HQS, que era essa empresa, eles começaram a começaram a implementar PeopleSoft, então a gente migrou para o PeopleSoft também, e, enfim, eu fiquei muito tempo nessa empresa, saí de lá, já tinha mais de 200 pessoas, aí eu saí de lá, eu já estava, eu fiquei acho que uns 8, 9 anos lá. Quando eu saí, eu saí porque eu já estava cuidando de uma, é engraçada essa história também, depois a gente para pensar, né, eu saí, eu estava Uhum. cuidando de uma incubadora deles, na verdade os donos dessa empresa, dessa consultoria, eles tinham uma parceria, tinha um amigo deles que trabalhava na Qualcomm, então quando começou a criar o celular e tudo isso, a Qualcomm estava os primeiros smartphones, e aí eu comecei a cuidar dessa incubadora. Eu me lembro que eu vendi o primeiro sisteminha, que fazia pedido pelo Startup, né, que era aquele Uhum. pretinho que abria para Abrir e Spice em fechar. Curitiba, para os caminhões fazerem os pedidos, tal, então coisas assim. Então, e aí eu falei: "Poxa, agora eu precisava", eu já tinha terminado a faculdade, fiz tudo isso fazendo faculdade, enfim. E aí depois quando eu terminei, eu falei: "Ah, eu queria trabalhar agora numa empresa multinacional, queria poder viajar para fora do Brasil, queria treinar o próprio inglês, enfim, queria fazer outras coisas". E aí uma amiga minha me convidou para trabalhar na Hyperion. A Hyperion na época era uma startup, eu brinco, falo que se fosse hoje ela seria uma startup, né, porque era uma empresa de tecnologia que fazia orçamento financeiro. Então, aí dado o meu conhecimento que eu já tinha de financeiro, tudo isso, fui pra Hyperion pra questão de orçamento, para trabalhar nisso. E também foi outro momento interessante, porque você imagina que no Brasil só as grandes empresas faziam orçamento, né, as menores nem sabiam o que que era, a gente tinha acabado de sair de planos e planos, enfim, de inflação, tudo, então a gente estava aprendendo o que era fazer um orçamento. Eu participei muito dessa questão de orçamento, de uma metodologia chamada Balanced Scorecard, que a Petrobras implementou. A Hyperion veio para o Brasil por conta desse software que a Petrobras comprou. E então também, né, a Hyperion era super pequenininha, quando eu já estava há 5 anos lá, e lá eu era da área de pré-vendas. Então essa foi a minha transição. Eu falo que a carreira da gente, ela vai montando, a gente não sabe exatamente por que que a gente está fazendo alguma coisa, mas ela tem um porquê depois, né. Porque quando eu comecei na incubadora lá na HQS, foi meu primeiro passo para vendas, né, para a área mais comercial. E daí quando eu fui para a Hyperion, eu fui para a área de pré-vendas, a área de pré-vendas nada mais é do que uma área de vendas técnica, né. E fiquei lá quando já fazia 5 anos que eu comecei como pré-venda mesmo, e depois fui, assumi, criei a área de pré-vendas na América Latina. Então na época eu contratei a primeira pessoa do México, então tinha um vendedor, eu contratei o pré-venda, a gente já tinha uma equipe grandinha até, tinha uma equipe de uns quase 10 pré-vendas, aí veio a Oracle e comprou a Hyperion. Então, aí quando isso aconteceu, de verdade pra gente foi uma coisa boa que aconteceu, porque nós saímos de uma empresa pequena que vendia 2 ou 3 produtos, tinha um banco de dados multidimensional muito bom, mas também estava sozinha, para passar a fazer parte da Oracle, né. E foi interessante, porque a Oracle tinha comprado na época a PeopleSoft, mandou todo mundo embora, depois comprou a Siebel e logo em seguida comprou a Hyperion e a Bea. Então, todo mundo foi para a Oracle assim: "Poxa,
não sobrou ninguém na PeopleSoft, não sobrou ninguém, e aí tinha uma menina que estava com a gente, que ela tinha vindo da Oracle, porque quando a Oracle comprou a Ciba, ela falou, vou sair. Então, assim, a gente estava todo mundo, gente, agora, né? E aí foi muito interessante esse momento que eu virei para o meu time e falei, olha, a gente está indo para uma empresa nova, a única diferença é que a gente não procurou emprego, né? Mas a gente está lá, né? E foi muito bom, porque a gente armamos uma estratégia mesmo quando a gente foi para lá. Nós éramos as únicas pessoas que conhecia mais de aplicativos, que conhecia de Hyperion, conhecia de tudo isso. E aí lá foi onde eu desenvolvi realmente a minha carreira na área comercial. A Oracle é uma escola para a área de vendas, né? Eu falo que se quiser aprender a vender, é só ficar lá. E daí aí eu fiquei muitos anos como gerente de pré-vendas, era pré-vendas de Hyperion e BI. Depois disso eu passei para cuidar de todos os aplicativos, então tudo que era RP, CRM, eu aprendi muito sobre CRM, porque o RP eu já tinha, né, já tinha implementado, já sabia o que era, então você vai juntando as coisas, né, então eu comecei a aprender bastante de CRM e tudo, e aí depois aí fui crescendo, aí virei diretora dessa área, e quando começou o mundo de software as a service, né, isso, sei lá, 2013, 2014, por aí, a gente, na hora que não tinha nada de software as a service, a gente tentou vender, criou lá um software on demand e tal, e aí logo em seguida, em 2014 ou 2013, sou meio ruim de guardar aí a época, aí eu fui promovida a vice-presidente de SaaS, e foi um momento bem legal, porque eu consegui usar todo o conhecimento que eu tinha técnico, e junto com um pouco de vendas, porque no momento que você passa a vender, e aí aprender mais de vendas mesmo, né, da venda em si, e depois daí fiquei como VP de toda a parte de aplicativo, de Oracle. Aí depois eu mudei para Oracle Digital, quando a Oracle falou, vamos criar o Oracle Digital, que era voltar a vender para o mercado SMB. Aí eu fui junto, aí cuidei dessa parte de Oracle Digital, então trabalhei lá junto a gente falava que era uma startup dentro da Oracle, né? E foi aí que começou realmente uma relação muito mais forte minha com startups, porque eu queria conhecer um pouco mais como funcionava, passei um período de imersão dentro de uma aceleradora para poder entender o que era realmente uma startup e tudo. E daí, enfim, aí fiquei 3 anos no Oracle Digital, e aí saí e vim para o Gympass. E aí entrei no Gympass foi 2018, finalzinho de 2018. Estou aí quase 2 anos no Gympass. Essa é a minha timeline. Muito, muito legal, Priscila, muito bacana. E eu queria te fazer uma pergunta, né? Já que você narrou toda essa carreira, ficou muito claro para a gente que você assumiu vários desafios diferentes, teve várias promoções na carreira, né? Então, o que eu queria te perguntar é o seguinte: o que você acha que você tem em termos de perfil ou em termos de conhecimento, alguma atitude, algum conhecimento que você tem que talvez tenha te ajudado e te impulsionado a ter tantas promoções? O que você acha assim que é o seu principal diferencial como profissional? Puxa, assim, Maurício, eu acho que uma coisa que eu sempre tive na minha cabeça, assim, a gente precisa ter a atitude de fazer, né? Então, eu acho que a atitude e resultado, óbvio, né? Todo esse tempo de Oracle já diz um pouco, a gente tem que ter resultado, não existe nada sem trazer um resultado do que faz. Mas eu acho que, assim, eu nunca fui presa numa posição, sabe? Eu faço isso aqui, é só isso aqui, isso não faz parte do meu escopo, isso. Eu nunca fui muito presa nisso, né? Eu sempre fiz o que tinha que fazer. Acho que é um pouco essa coisa de fazer o que tem que fazer. E eu acho que, sei lá, eu poderia atribuir isso a um pouco mais de atitude, não ficar ali presa ficar presa numa posição, isso não é meu, eu não tenho nada a ver com isso. Eu acho que também um pouco de intraempreendedor. Hoje, né, Maurício, quando eu olho para trás, eu vejo que é o seguinte, eu sempre comecei a trabalhar, às vezes, em empresas menores ou em posições menores. Então, essa questão talvez do intraempreendedorismo, né, dentro de uma empresa maior é o que faz a diferença, né, porque
tem uma atitude que tem que fazer, né, tipo assim, tem que resolver o problema, tem que fazer então, e na Oracle a gente tinha uma liberdade muito grande de trabalhar, o intraempreendedorismo é muito forte, e então, assim, funcionou bem para mim, sabe, porque Uhum. é menos caixinhas, assim, menos processinhos e coisinhas e vamos fazer o que tem que fazer e entregar o que tem que entregar, sabe. Eu Uhum. acho que é isso. A E eu falo famosa o a seguinte, só famosa para visão. fechar aqui, eu Uhum. falo o seguinte, que a gente antes de você an qualque acho que todas as posições antes de eu assumir, eu já executava elas. Eu acho que esse era um pouco também a e assumir desafio sem dúvida, né, assim, vamos ver o que que dá. Perfeito, legal, É, legal, é. Priscila. Talvez a gente possa traduzir na famosa visão de dono, né, no prático de Total, mercado, visão de dono, né. total, total. Eu É, acho que a legal. visão de dono é imprescindível nesse momento, É. né. É, e É, para quem está do lado de cá escutando também acho que fica claro assim o papel que você sempre teve de construir, né? Achei legal isso que você falou de talvez ter começado em empresas que estavam em momento de construção, isso te é, tornou uma profissional que está sempre construindo, né? Mas é, muito mais de construção do que de manutenção, né? Então, bem legal é. esse teu relato. E para a gente fechar esse primeiro bloco, Priscila, é, pensando na sua carreira como um todo, né? Não pensando no seu dia a dia de trabalho, e sim na construção da carreira. Qual que você acha que foi a principal decisão que você tomou que te ajudou a chegar a uma posição de CEO? Eu acho que é. Eu acho assim, uma coisa, assim, sempre eu tinha uma coisa que eu sempre tive, talvez minha, é um pouquinho a visão do todo, assim, sabe. Então por isso que eu acho que sempre funcionou muito bem. Eu tinha uma visão do big picture sempre muito clara, assim, desde quando eu era desde sempre, desde quando eu era estagiária, assim, eu já tinha uma visão, conseguia enxergar talvez o todo. Isso me fez funcionou muito bem durante minha época de consultoria, eu entendia muito bem o que os clientes queriam, então isso também foi me ajudando, me impulsionando, porque eu entendia o que era para fazer, né, não era tão não sei, eu sempre tive isso, então acho que essa é uma coisa minha. Mas também tem uma outra coisa que não é balela o que eu vou dizer, é a pura realidade, eu nunca trabalhei necessariamente por dinheiro, sabe, do tipo assim: "Ah, eu vou", e vou dizer isso com muita tranquilidade, porque a época que eu estava vivendo essa questão do bug do milênio, lá em ano 2000, um consultor de ERP pagava, sei lá, nem me lembro quanto era, mas era muito dinheiro, por hora, né. E eu, na época, eu me lembro que vários dos meus amigos, resolveram sair para consultorias que pagavam por hora e tudo isso, e eu resolvi ficar na HQS, eu não queria sair, porque eu queria desenvolver minha carreira, eu queria criar uma carreira de consultor, de gerente de projetos, entendeu? Eu queria criar essa base, né, e eu falava: "Se eu sair agora, depois, eh, sei lá, eu tinha essa visão, eu queria ficar, eu queria construir, então eu acho que então isso foi, eh, isso drivou muito as minhas decisões, sabe, o que eu quero naquele momento, o que que eu vou fazer, e isso funcionou super, porque eu me lembro quando eu voltei para quando eu estava na Oracle, várias pessoas que tinham saído para ganhar mais dinheiro na época, estavam como desenvolvedores e fazendo localização de PeopleSoft lá na Oracle. Então, assim, e aí eu olhei e falei: "Poxa, né, foi esse dia que eu encontrei um amigo que estava lá e eu falei: 'Nossa vida'", né, aí você dá aquele clique, fala: "Poxa, acho que eu tomei a decisão correta, né, de criar uma carreira na idade que eu estava, no momento que eu estava e que eu podia fazer aquilo", né, então, eu acho que é isso, eu acho que e aproveitar as oportunidades, né, gente, assim, aquela coisa, né, aproveita, eu acho que eu tive muita sorte aí, muita luz de Deus de estar no lugar certo, na hora certa também, então, enfim. Mas eu acho que é isso, assim, não trabalhar pelo dinheiro e não olhando só o curto prazo, sabe, é sempre olhar um pouquinho mais adiante. E porque também as empresas são feitas de momentos. Então, há momento que você vai estar ruim, mas você fala: "Espera um pouquinho, isso aqui daqui a pouco passa, daqui a pouco melhora", entendeu. Então você está ligado com a empresa, com o que você quer fazer, com o que você enxerga mais para frente, faz muita diferença também, né. Pode ver que eu trabalho em 4 empresas até hoje, né, então assim, acho que é por isso, né, não sei.
Perfeito, Priscila, muito bom. Já começamos com uma bela dica, né? Olhar a carreira mais como uma maratona do que como uma corrida de É, 100 metros, né? é. Legal, legal, muito bom, excelente, Priscila. Vamos entrar agora no segundo bloco de perguntas, onde vamos falar a respeito do principal case da sua carreira. Para conduzir as perguntas do segundo bloco, eu vou passar a palavra para o Eduardo. Ah, tá bom. Legal, obrigado, Maurício. Priscila, prazer enorme falar contigo também, né? Para a gente dar início, então, a esse bloco, como o Maurício já citou, para a gente começar aqui a primeira pergunta, eu queria saber de você qual foi talvez o momento da sua carreira em que você entregou mais resultado, né, Priscila? Em que empresa você estava? Qual que foi o desafio que você encontrou, né? É, eu assim, eu acho que a gente tem vários momentos, né, assim, que teve que resultado sempre tem que entregar, né, sempre tem que buscar o máximo possível. Mas eu me lembro bem quando eu fui promovida a vice-presidente de SaaS na época, que foi um período que para mim era tudo muito novo, era uma coisa, né, nova na Oracle, nova na empresa, eu nova na posição em si e tudo, então foi bem desafiador, e mas foi muito gratificante, porque a gente entregou um ano histórico de resultados, assim, histórico. Então, eu assumi e quando eu assumi no último quarter, eu me lembro que a gente vendeu o mesmo valor que a gente tinha vendido nos últimos 9 meses. Então, assim, a gente meio que dobrou o que tinha vendido pelo último quarter, né. Então, essa foi uma eu acho que eu pude usar aí todo muito meu conhecimento técnico, com um pouco de vendas que tinha, com tudo isso e muita empatia com a área de vendas, de educar a área de vendas para esse novo modelo, tudo isso. Então, foi muito legal, foi um momento que me dá bastante orgulho, disso, né. E depois teve outros, mas acho que esse foi um ano que eu terminei, assim, falar: "Putz", sabe quando você fala: "Nossa, será que eu vou conseguir?" E aí você termina o ano e fala: "Uau, a gente conseguiu e conseguimos, assim, com tanta coisa boa", né. Então acho que foi esse um dos momentos bem interessantes, assim. Teve outros, mesmo na Oracle, o Oracle Digital também, a gente começou quando eu fui para o Oracle Digital, a gente lá na época, eh tinha um novo modelo de vendas que precisava fazer, que era um modelo de pagar conforme o consumo, né, de cloud. E então quando eu implementei isso, a gente vendia 250k no quarter e terminou o ano vendendo aí mais de milhões de dólares. Então, assim, foi um modelo e hoje é uma área de vendas quase, então isso para mim também é de bastante orgulho. E dentro de Gympass também não posso deixar de dizer que também está sendo bem legal, né. Mas eu acho que esse é o momento mais emblemático, assim. Bacana, excelente, Priscila. Bom, são passagens todas essas 3 que você citou são relativamente recentes, né? Aconteceram nos últimos 5, 6 anos, talvez, né? É, eu não consigo me lembrar. Os outros antigos a gente sempre teve, né, Eduardo, assim, a gente não era promovida por nada, né, não era por Claro, uma claro. empresa de venda, você não é promovido por tempo de posição, é diferente, né, uma consultoria que você tem ali uma regrinha, a gente em vendas não tem isso, né, então eu acho que teve vários, assim, teve uma venda que eu fiz não, uma venda que eu participei desde o princípio, ainda desde lá da Hyperion, fui construindo para a gente vender um software um módulo de Hyperion, de analytics de banco, para o Bradesco, foram milhares de dólares, então, assim, esse foi um deal que realmente me enche, assim, enche de emoção, de dizer que a gente participou desde a primeira visualização, assim, do que era, até o monstro que virou, né, o negócio. Então, assim, teve vários cases mega interessantes, né. Mas acho Sem que, dúvida. sei lá, o que me vem à cabeça são esses. Não, legal, excelente. Deixa eu te fazer uma pergunta, Priscila. Pegando esses que foram mais emblemáticos que você citou aí, né? Aham, Se você pudesse uhum. retornar hoje, lá naquele momento, que tipo de aprendizado você teve com eles, evidentemente, e se você faria alguma coisa diferente também, na tua opinião, né? Tá. Ah, eu acho que todos eles, traz aprendizados, né, assim, de coisas que a gente podia fazer diferente. Mas tem uma coisa em comum, e vou até comentar um pouquinho desse bem recente, que aí fica bem mais fácil para mim, mas é bem comum em todos, né. Mas que nem agora no Gympass, quando eu entrei, a gente
primeiro ano eu tinha uma missão de vender 100% a mais do que tinha vendido em número de vidas, que era o que a gente contava lá, o que tinha vendido em 2018. E a gente vendeu 3 vezes mais o número de vidas, então vendemos bastante. Então foi também para mim o final do ano passado, acho que o mesmo sentimento de quando eu senti lá na hora, sabe, porque quando eu entrei, falei: "Meu Deus do céu, 100%, né". E aí eu lembro que todo mundo falava o seguinte: "Não, aqui nunca ninguém vendeu mais do que 15, 20 deals por quarter, né, por mês, era isso". E aí a gente e aí teve um mês que nós vendemos 60 deals. Então assim, quebrar esses paradigmas sempre foi uma coisa meio que eu não vou dizer para vocês que eu não sofro com isso não, eu sofro, tá, não é tipo: "Vamos que tá tudo bem", não, mas assim, foi sempre uma coisa que aconteceu. E o que eu é uma coisa de lição em comum, né, durante esse período, é que assim, todas as vezes que eu ignorei a minha intuição, ou eu ignorei coisas que a gente já tinha visto no passado e que aquilo não estava com boa cara, vamos dizer assim, né, o que dava pra gente mexer, eu acho que eu me arrependi, sinceramente. Então, assim, agora que eu tô mais velhinha, eu já presto muito mais atenção nisso, e não é só uma questão de intuição, né, eu acho que sim, sem dúvida, existem vários estudos falando pra gente prestar atenção nisso, né, mas também é uma questão de experiência também, principalmente comportamento com pessoas, em vendas, a questão de pessoas é muito crítica também, né, tanto interno como com o cliente. Então todas as vezes que eu, ignorei isso, então, por exemplo, mesmo agora no Gympass, quando eu entrei, eu já via as pessoas que falavam: isso aqui não vai funcionar", e eu insisti, falei: "Não, não vou ser a pessoa que acabou de chegar e vai mudar absurdamente", então eu fui esperando, e para mim o prejuízo foi maior, porque depois a pessoa saiu e ainda acabou outras pessoas saindo por conta daquilo, tudo. Então, assim, o meu aprendizado é ouvir um pouquinho, o meu aprendizado foi, se eu pudesse ter escutado um pouquinho a minha intuição lá atrás, eu acho que eu teria feito, né, mas enfim, acho que é isso. Excelente, a voz da experiência, né, sem dúvida. É, eu acho. Às vezes a gente fica com receio, que fala: "Poxa, né, tudo novo, a gente, né, vamos vir com coisas novas, tudo", mas ainda vale a pena prestar atenção, né. Perfeito, perfeito. Vamos entrando agora então, Priscila, no terceiro bloco de perguntas, aonde vamos Aham. falar sobre o futuro do segmento de tecnologia SaaS. Eu queria te fazer duas perguntas separadamente, uma primeira de um aspecto mais genérico, falando sobre tecnologia e SaaS, e depois, no segundo momento, eu queria fazer uma pergunta mais direcionada à Gympass, né, ao universo da Gympass. Então, pensando de uma forma mais genérica, falando de tecnologia SaaS, quais que você acha que são as principais tendências que vêm por aí nesse segmento? O que que as empresas e os profissionais precisam estar atentos? Na tua visão, quais são as transformações que a gente vai ver aí nos próximos anos? Eu acho que é uma transformação que já vem ocorrendo e ela se acentua cada vez mais, que é a questão do cuidado com o cliente, né. Então é uma coisa que já vem ao longo, desde que o SaaS foi instituído, né, desde que foi criado, ele vem ao longo desse período sempre falando foco no cliente e tal. Sim, mas esperando muito as pessoas, né, as empresas e tudo isso. Então eu acho que isso, junto com toda a voz que o cliente ganhou e tudo isso, as empresas não têm outra alternativa. Ou elas vão realmente olhar e cuidar do cliente, ou realmente vai ser complexo, né. E SaaS veio para ficar, né, para mudar o mundo de tecnologia e você vê que hoje antes a gente falava de software as a service só o que era aplicativo, né, então tipo CRM, que todo mundo aprendeu o SaaS com a Salesforce, então, né, então vamos fazer isso, tal. Enquanto que hoje não, tudo é assim, né, então ninguém mais compra um software e instala dentro da empresa, né, então até tecnologia, né. Então, até tecnologia que eu digo é banco de dados, é tudo isso, né, a Amazon tá aí, a própria Oracle, até a máquina Oracle coloca lá né, e é pago pelo uso, enfim. Então eu acho que o SaaS veio para ficar, e a coisa boa que ele traz é isso, é o olhar, genuíno para o cliente, sabe, vai ter que ter, não tem jeito.
Perfeito, Priscila. E agora pensando um pouco mais no universo da Gympass, né, que é uma empresa Uhum, de tecnologia SaaS voltada para saúde e bem-estar, né, uhum, das pessoas, sejam elas pessoas físicas ou pessoas físicas dentro de pessoas jurídicas, né. A gente está passando por um momento de transformação da sociedade, né. Essa pandemia vai deixar alguns legados e talvez o principal deles seja a mudança de hábitos, tanto da pessoa física quanto da jurídica, né. E aham. certamente isso traz um novo desafio, novas oportunidades para o Gympass nesse cenário, né? Em função desse caldeirão todo de situações, de mudanças de hábitos, o que você enxerga aí que pode mudar daqui para frente? Que possibilidades que podem se abrir com essas mudanças? Qual que é a sua visão para isso? Ah, eu sou super otimista, Maurício, com essa questão, sabe, porque especialmente no Gympass, assim, o que mais me encanta é essa mistura de 2 coisas muito legais, que é a tecnologia em si, que é uma coisa que eu gosto, e juntar com essa questão de saúde e bem-estar, né. Imagina que essa pandemia, ela é péssima, foi horrível para todo mundo, mas ela é uma crise de saúde, né. Então, todo mundo, eu acho que tem 2, se a gente pode se dizer que tem alguma coisa boa daí, né, vamos pensar assim, tem uma coisa que é interessante, que as empresas sempre quiseram investir em saúde, em bem-estar e tudo isso, e nunca foi priorizado. Essa é a verdade, né, a priorização disso era pequena, né, ou, então era mais difícil. Agora não, né, agora é quase que mandatório, né, quase que mandatório você cuidar da saúde e bem-estar dos seus colaboradores, né, então isso traça aí um futuro bem otimista nesse sentido, porque as empresas vão ter que cuidar, né, dos colaboradores nesse sentido, estão pensando como a empresa em si, né. E por outro lado, as próprias pessoas também estão muito preocupadas, né. A pandemia vem deixando um legado aí de pessoas mais sedentárias, né. Saiu, acho que foi da Fitbit, se eu não me engano, um estudo, quanto que as pessoas estão mais sedentárias do que estavam, o aumento de doenças crônicas ligado ao sedentarismo, então quanto que o diabetes sobe, quanto que a pressão alta, então tudo isso, porque na verdade os grandes problemas de saúde dentro das organizações e que detonam com o plano de saúde, com a sinistralidade, são essas doenças, não são só as doenças gravíssimas que a gente conhece, são essas, que elas são crônicas, elas vão ficando. Então, o maior desafio das empresas é nesse sentido, né. Então, eu acho que o que vem aí para o futuro, eu acho que para nós, tem um cuidado. E aí, nesse inteirinho, o que que nós fizemos, né? A gente era só uma empresa de atividade física, que dava acesso às academias e estúdios, e hoje não. Hoje a gente colocou dentro da nossa plataforma vários aplicativos de bem-estar. Então, eu tenho desde educação financeira, para a pessoa saber, né, se cuidar, a terapia, meditação, apoio nutricional. Então, eu tenho hoje guias de saúde e bem-estar. Então, por isso que hoje a gente se coloca nesse pilar de saúde e bem-estar com bastante tranquilidade, que antes a gente era um pilar de saúde e bem-estar, né? Agora a gente consegue atender todos. Então, dado o momento, eu sou muito otimista, porque assim, a gente tem uma solução para oferecer para as empresas, né? As empresas podem cuidar e de uma maneira não, assim, de uma maneira simples, né, de uma maneira muito simples. E volto a isso ainda mais para a questão de poder dar a possibilidade, porque aí então, vamos pensar, a empresa cuidar. Aí tem um outro lado que a gente acabou de falar, que as pessoas estão com cada vez mais voz, com cada vez mais elas querem escolher o que ela quer, não quer nada imposto, né. Então, assim, e aí a empresa pode oferecer uma solução que o colaborador dela escolhe o que ele quer fazer, né, então ele Hum. escolhe o que que ele vai fazer, como é que ele vai se cuidar, ela só vai direcionar e ele vai escolher o que ele vai fazer. Então a gente consegue lidar com esses 2 mundos, que para mim é muito legal, porque eu consigo deixar a livre escolha, né, usuário, pessoa física que você falou, então você pode escolher o que você gosta, desde que você se movimente, desde que você se cuide, e eu como organização estou dando a possibilidade de você se cuidar, né, de você se sentir bem. A gente está até falando muito mais numa linha de que o Gympass é uma solução para você se sentir bem,
Porque às vezes eu não quero fazer ginástica, às vezes eu quero meditar, eu quero fazer um yoga, ou eu quero fazer outra coisa, eu quero cozinhar, que seja, entendeu? Uma comida saudável. Então a gente tem aplicativos com receitas saudáveis. Então, assim, tudo isso, quando você liga, é um programa de bem-estar quase pronto, né? Então é isso que a gente, então assim, só voltando à tua pergunta, eu acho que assim, a nossa ideia, a nosso objetivo é promover cada dia mais a saúde e bem-estar para as empresas proporcionarem isso para os seus colaboradores. E para fechar, obviamente que a gente também precisa educar o mercado, educar as pessoas, então quanto mais a gente tiver, que é o caminho que a gente está indo, de inteligência artificial, de entender os comportamentos e de saber que eu posso te oferecer alguma coisa muito específica para o Maurício, para o Eduardo, é essencial, né. Então, eu acho que esse é a nossa, eu falo que o segredo de Gympass não é o acesso à academia, e nem o segredo nosso é estimular as pessoas a mudar o comportamento, estimular as pessoas a mudarem de hábito. Esse é o nosso segredo, porque a gente consegue fazer isso, sabe, com a solução que a gente tem, né. Então eu acho que esse que é o nosso, eu falo que esse que é o secret sauce do Gympass. É, Muito bom, excelente, Priscila, muito, muito bom. Vamos agora avançar então para o quarto e último bloco, onde vamos dar dicas de carreira para o pessoal que está nos acompanhando. Nesse quarto e último bloco, nós dividimos as perguntas em 3 pilares diferentes. Um primeiro pilar relacionado a aprendizados, um segundo pilar relacionado a desenvolvimento pessoal e um terceiro pilar relacionado à gestão de pessoas. Eu vou passar a palavra para o Eduardo para que ele conduza as perguntas desse primeiro bloco de aprendizados. tá bom. Legal, excelente. Obrigado, Maurício. Priscila, para a gente iniciar então esse último bloco, falando primeiro aqui de aprendizados, né? Eu vou resumir 2 perguntas na mesma, tá? Que eu acho que se conectam, né? Então, talvez qual que foi o maior erro da sua carreira, enfim, né? Você trouxe, claro, evidentemente, também o maior aprendizado para você não cometê-lo novamente, né? O maior erro da minha carreira, a gente sempre erra, né, Eduardo. Eu acho que é difícil a gente não errar. Outro dia eu vi um quadrinho muito legal. Ah, como eu faço para ter experiência? Ah, você tem que errar. Então, como eu faço para não errar, né? Uma coisa aí é um loop, né? Ou seja, assim, Sem dúvida. acho que era isso, mais ou menos. Enfim, mas eu acho que, não, como que é? Como eu faço para não errar? Você precisa ter experiência. Como eu faço para ter experiência? Precisa errar. Então, ou Sem seja, é dúvida. exatamente É isso, um ciclo né? virtuoso, né? É um ciclo virtuoso, né? Então, eu acho que a gente sempre erra. Eu acho que não tem como não errar. Eu acho que eu vou te falar, eu tive um período não tão bom assim também, quando a gente fala parece que é tudo mar de rosas, né, não, não é não, já tive aí um ano fiscal, bem complicado, muito, muito complicado para mim, e para mim esse ano foi até quase que traumático, assim, sabe, porque até por isso, né, e aí talvez o aprendizado, né, porque você vem acostumando a sempre ganhar, vamos dizer assim, e a hora que você não ganha, para você se levantar é um aprendizado, né, teve que, então assim, eu acho que foi um ano que eu não consegui fazer o que eu tinha que entregar, não consegui entregar, e para mim foi muito ruim, assim, foi muito, muito ruim. E mas o aprendizado que eu fiquei desse ano foi o seguinte: eu não pedi as ajudas necessárias, sabe, assim. Então toda vez que alguém me pergunta um erro, alguma coisa, eu sempre volto para esse ano que para mim foi muito, muito difícil, e eu acho que o meu principal erro foi esse, assim, naquele momento não pedir as ajudas que eu podia, talvez, mas eu podia ter um não, né, mas tinha que pedir, ué, não podia ficar lá querendo sofrer sozinha e querendo salvar a pátria sozinha, assim, sabe, eu e meu time. Então, eu acho que talvez esse foi o maior erro, assim, sabe. Esse é sempre o erro, né, quando a gente começa a ver um dia que eu falei, falei: "Puxa, eu podia ter falado com fulano, poxa, eu podia ter falado, então podia ter pedido ajuda, eu podia ter sei lá", né, então eu acho que esse é o meu maior erro, eu acho. E vou te falar, hein, tem que se policiar, porque a gente é tão focado na coisa pra frente, que às vezes você não lembra, né, então tem que se policiar, né. Excelente. Legal. Priscila, falando agora então sobre desenvolvimento pessoal, né, para essas pessoas que estão nos acompanhando, que estão nos escutando, teria algum curso de formação, ou alguma formação, ou algum curso livre que você recomendaria para quem quer chegar a um cargo de CEO, né, ou um caminho de formação
para essas pessoas que você acha mais coerente que outros? E eu vou fazer como o Eduardo, já vou emendar uma segunda pergunta junto com a primeira. Teriam talvez 3, 4, no máximo 5 livros que você leu e que te inspiraram na sua carreira e que você compartilharia com as pessoas que estão nos acompanhando? Tá, vamos lá. Eu tenho sim, tenho alguns livros, eu tenho, assim, de treinamentos, eu acho que a gente também é outra coisa que se fala muito e talvez agora está entrando talvez agora até falando mais, mas eu realmente acredito que o que a gente precisa se preparar para uma carreira de liderança não é o aprendizado técnico nem nada disso, porque eu falo o seguinte, quando você sai do técnico e vai para ser um líder, a sua credencial é o seu conhecimento, né, mas a partir de um determinado nível, você já não vai ser mais o super especialista naquilo, né, então você tem que ter outros conhecimentos. E dado o avanço de tecnologia, tudo isso, eu falo o seguinte, ou a gente aprende a cuidar de máquina ou cuidar de gente. Então, né, que é um pouco que vai e é o que a gente está vendo, né, hoje o grande desafio são as pessoas, né, cuidar da saúde mental dessas pessoas, ter uma empatia. Então eu acho que o maior aprendizado dos líderes, e por mais que se ouve falar, e parece até um jargão, tal, mas eu ainda acredito nisso, sabe, cada vez mais, a gente precisa aprender a cuidar das pessoas. E aprender a cuidar das pessoas não é cuidar igual, não é sempre ser super legal, então é saber cuidar no momento certo, sabe? E ligado a isso, uma vez eu fiz um curso e falava já-se muito nisso, tal, e hoje eu falo com muita convicção também, assim, a gente precisa se autoconhecer, né? Você precisa ter um autoconhecimento. Então, em 2014 eu tive a oportunidade de fazer um General Manager, né, um curso de imersão de 5 meses em Harvard, e se falava muito da empatia e do autoconhecimento, né, e coisas que hoje a gente vê, assim, sei lá, porque que os caras falavam disso naquela época, porque antigamente Harvard criava os bulldogs que eles falavam, né, então aí depois começou a ficar uma coisa mais soft, quando eu fui já estava soft. E aí hoje eu olho e falo: "Caramba", né, depois um dia a gente pode falar sobre isso, que eu também tenho uma teoria sobre isso, mas assim, as pessoas, no final do dia hoje, né, não tem mais espaço para não ter empatia com as pessoas, não tem mais espaço para você, e você só tem isso se você tiver um autoconhecimento muito maior. Eu falo por mim, eu já fui muito, melhorei muito, assim, de crescer como pessoa, como, né, então eu acho que e aí, em cursos, eu não sei te dizer cursos necessariamente, porque, assim, eu tô sempre aprendendo, sempre fazendo alguma coisa, sempre lendo muito, né, então, eu acho que então e aí nessa linha tem um livro que do Satya, da Microsoft, que se eu não me engano em português está Aperte o F5, se eu não me engano o nome do livro, em português. E ele é um livro que ele é um livro que me inspirou demais, de verdade, assim, muito, porque ele fala da virada da Microsoft, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ler, mas ele fala da virada da Microsoft, eh, né, quando ele entrou. Então você vê que o comportamento dele já era muito voltado para pessoas, né. E isso foi muito bom para mim, porque quando ele entrou na Microsoft, foi exatamente aquele momento ruim que eu estava na Oracle, né. E eu me lembro que eu fui para São Francisco, a gente teve uma reunião com o Thomas Kurian, na época que era o head de produtos da Oracle, e ele falou: "Olha, vocês acham que os nossos competidores são XYZ, e se tiver um competidor da Oracle que vem vindo é a Microsoft, porque eles vêm fazendo a lição de casa direitinho". E aí quando eu li o livro, eu vi exatamente, parece que eu via ele falando, sabe, assim, então e aí você olha, e quando você vê o que ele fez na Microsoft, foi exatamente isso, trazer o cuidado, o mindset positivo, de aprendizado, então, a gente, né, não ser então menos ego, menos, né, então um pouquinho mais de humildade, a inclusão, né, então essas coisas que às vezes a gente ouve tanto e acha que tudo isso é balela, e eu não acho que é não, porque elas são extremamente difíceis de implementar, né, então extremamente difíceis de implementar. Então, eu tenho esse livro, que foi assim, um dos últimos que realmente
Depois eu tenho um outro livro que é de um professor, hoje ele é hoje ele é presidente do Banco Federal do Texas, mas na época ele estava dando aula em Harvard, ele chama Robert Kaplan, mas não é o Robert Kaplan do Balanced Scorecard, e ele tem 2 livros, ele tem 3 livros de liderança que para mim são o meu drive, assim, sabe? Então, um é como você pode, depois se vocês quiserem eu posso passar o nome para vocês direitinho, tá? Mas como você pode alcançar o seu maior potencial, é muito legal. E esses livros foram me despertando, porque, na verdade, quando eu li o livro, ele falava. Tem um que é Look at the Mirror, então a principal pessoa, que é você mesmo. Aí depois esse outro livro, e depois o terceiro livro dele, que ele fala do Behavior Like Owner, né? Ou seja, como que você é realmente. E aí são as comparações interessantes, que é assim, como você lida da empresa como dono dela? Porque você necessariamente está que quando você tem isso, você cuida de tudo, você quer participar sei lá, do grupo, do síndico do teu prédio, ou seja, não é uma questão de posição, de cargo, de nada disso, né? É uma questão de atitude. Então, e aí quando você lê todos os livros dele, está muito voltado ao quanto você se conhece, o quanto que você tem atitude, e esse de alcançar o seu máximo potencial, ele desenvolve muito em cima de pessoas que eram super bons, e quando assumiu um cargo maior, a pessoa desaparece. A gente vê isso de monte, né? Eu acho que até eu já tive essa situação e me despertou muito isso, assim. E aí, por quê? Porque eu tenho medo de errar, eu tenho medo de não fazer o que eu sempre fiz muito bem, etc, etc. Então, e aí isso acaba com a carreira da pessoa, né? Então, assim, E aí, engraçado que quando você olha para isso, está olhando em desenvolvimento pessoal, né? A gente não está nem falando de nada muito técnico, né? Então é isso. Eu acho que é isso. Nós vamos, antes do Eduardo dar sequência aqui com as próximas perguntas, nós vamos deixar nas legendas do YouTube os nomes dos autores e dos livros que a Priscila sugeriu para quem tiver interesse em pesquisar um pouquinho melhor, tá bom? Eduardo, por favor. Maravilha. Priscila, para a gente começar aqui a última etapa desse bloco, né, finalizar nosso bate-papo, então, queria falar sobre um pilar aqui que é muito importante, evidentemente, né, o pilar de gestão de pessoas, né? E aí te faço uma pergunta, o que você avalia numa pessoa quando você está contratando ela para sua equipe, né? E você acha que a experiência prévia, ela se sobrepõe ao perfil? O que você acha nesse aspecto geral, né? Eu não acho que a experiência prévia, por incrível que pareça, sabe? Eu vou falar uma coisa meio esquisita, mas assim, quando chega para mim especificamente, né? Porque eu falo o seguinte: se a pessoa chegou para eu entrevistar, é porque ela já passou por vários, né? Então, assim, eu, por exemplo, quando estou entrevistando, não é isso que eu vou olhar, porque o currículo dela já foi avaliado, as pessoas já entrevistaram, então, tecnicamente, ela é apta para fazer o que vai fazer. Então, eu tento sempre fazer muito mais as perguntas e as questões baseado no que ela faria para frente, sabe? O que ela faria numa hipótese, né? Porque eu acho que eu consigo captar melhor várias coisas, né? Então, o que a pessoa faria numa situação difícil, qual é a atitude dela, se ela tem ou não tem uma resposta para aquilo, né? Então, eu olho muito mais isso, sabe? Então, do que necessariamente óbvio que a experiência passada vai ser o cartão de entrada, né? O passaporte dela para entrar na entrevista, né? Então é isso. Mas a partir daqui a gente tem que olhar o que ela faria no futuro, né? Especialmente no mundo dinâmico que a gente vive, especialmente no mundo que a gente muda toda hora. Porque assim, todo mundo é super apto e afim de mudar, mas desde que não mexa comigo, né? Então, assim, todas essas coisas é, eu acho que eu tento sempre fazer perguntas hipotéticas. O que você faria se você tivesse nessa situação, para analisar um pouco mais o perfil, a atitude, as respostas, né? Porque tem muita coisa que hoje no Gympass, a gente foca muito mais em pessoas que estão adequadas, né? Que servem baseado na nossa cultura do que necessariamente na experiência, né? Porque a experiência e o aprendizado vai aprender, né? O duro é se adequar a caráter, essas coisas para mim são bem críticas, assim, sabe?
Legal, excelente. Não é uma composição binária, evidentemente, né, mas ponderando entre Uhum. hard e soft skills, aí você ficou claro que você pondera mais para o soft na tua percepção, mas excelente. É. Obrigado. E para a gente finalizar aqui, Priscila, que dica que você daria para quem está nos assistindo também, né, e quer aí, almeja futuramente assim, atingir uma posição de CEO também de uma organização, ser o número 1 à frente de um negócio, né? Que dica você daria para esse profissional que está começando a sua carreira, construindo a sua jornada, para que ele possa, portanto, chegar numa posição de alta liderança futuramente? Eu acho que a primeira dica, assim, para quem está começando, né, pensando no que na pergunta que você fez, eu acho que a primeira dica é construir um sólido esse caminho, sabe? Porque você está na frente de uma organização, independente de quantos reportes você vai ter ou não, é você que está lá. Então, tudo tem que ter a tua cara, né? As coisas vão formando. Eu falo que as pessoas vão se parecendo, né? Não sei se vocês têm essa. Agora eu não sei como vai ficar esse mundo mais remoto, mas quando a gente trabalhava na empresa, você podia olhar, as pessoas eram iguais, assim, né? Elas iam criando até o jeito de se vestir, corta o cabelo, fica tudo igual, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E vai, porque eles se acostumam, a gente pega os trejeitos um do outro e assim vai. Então, nessa linha de. Então, assim. Então tem que criar, eu acho que tem que criar tem que ter um caminho sólido para isso, sabe? Porque a hora que você estiver lá, a solidão é grande também, né? A gente não pode menosprezar isso. Então, tem horas que é você e você e não tem jeito, né? Então, eu acho que isso é. Então, tem que trilhar em um caminho e sem pressa, né? A gente vê hoje, às vezes, as pessoas. É, com uma ansiedade desnecessária, assim, sabe? Eu acho que e cada dia é mais complicado, porque no mundo que a gente está indo, onde não é mais o tanto que você sabe ou o tanto que você é inteligente que vai te levar a algum lugar, eu às vezes eu me preocupo de ver aí certas ansiedades totalmente desnecessárias. E olha que eu brinco e falo assim: "Gente, eu também já fui mega ansiosa", entendeu. Mas, assim, tem que ter um mínimo de bom senso, né. Então, enfim. Mas eu acho que é isso, é criar assim, ter muita consciência de que tem que ter solidez, talvez, aí nesse, né, tem que ter uma carreira sólida, tem que ter muito autoconhecimento, muita resiliência, muito momento de e que não é porque não é só flores, né, a gente tem, aliás, ao contrário, né, tem muita coisa aí que tem que estar muito centrado também, né. Acho que é isso. Perfeito, Priscila. Com essas dicas valiosíssimas, a gente vai entrando aqui na reta final do nosso bate-papo. Eu gostaria, em nome da For Sales, de te agradecer pela tua disponibilidade de tempo, por ter aceitado o nosso convite para fazer esse bate-papo. Foi uma honra enorme poder fazer essa conversa contigo. Muito obrigado pela tua participação, Priscila. Imagina. Obrigada a vocês, espero ter contribuído aí. Com certeza contribuiu. Eu agradeço também ao Eduardo pela participação. Reforço o convite para todos que nos acompanharam até aqui para que sigam a For Sales no YouTube, no LinkedIn, nas plataformas de podcast, porque é nessas ferramentas que a gente vai compartilhar esse tipo de conteúdo. Muito obrigado pela audiência de todos e até o próximo For Sales Grandes Carreiras.